Olá, muito boa noite gelada, né, que estamos nesse momento vivendo no Brasil inteiro, né, gente? Eu estou em São José do Rio Preto e olha, por incrível que pareça, hein? Eu que achei que não iria pegar frio em São José do Rio Preto, e estou aqui geladinho, mas estou também com o coração extremamente quente e muito feliz mesmo por estar aqui começando um ciclo de aulas que nós estamos prevendo aí de oito encontros a 12 encontros, conforme nós fomos vencendo a temática, e você, que é o nosso grande motivo de estar aqui. Nós temos uma filosofia dentro da Movedu, que é a mantenedora da marca, que você se inscreveu, quer seja aí a Microla, Microlins, quer seja a Prepara, enfim, estamos aqui para fazer a diferença na sua vida. Tenha certeza que a redação do Enem não tem nada de assustador, não tem nada de absurdo, mas tem sim de uma coisa fantástica que está na sua mão. O que é essa coisa fantástica, prof? Uma coisa bastante simples. A tua determinação, a tua garra, a tua vontade, você acreditar que você é capaz. Professor, mas a minha redação é muito ruim. Vou te dar dois exemplos de minha vida que podem fazer toda a diferença para você. A primeira é meu filhote. Pois é, o meu filho. Eu tenho um filho de 27 anos, fez o curso de Direito, está advogando, é advogado hoje, passou na OAB, no último período da faculdade, antes de acabar a faculdade, no nono período de Direito, ele já tinha a OAB e a aprovação na OAB. E, olha, ele foi meu aluno no ensino médio, tá? Eu dei aula de redação para ele. Cansei de rasgar a redação do meu querido João Paulo, o meu JP. Rasgar a redação porque ele era meu filho, né, gente? Eu tinha ele em casa do lado e corrigia e falava, cara, isso aqui não tá legal, por que não fazer assim, por que não fazer assado? E hoje o texto dele muito me orgulha. Se você entrar na minha rede social, você vai ter aí o meu Instagram, é o meu nome, Ludovico Maia Bernardi. Você vai achar pouquíssimos Ludovicos no Brasil, ok? Você vai encontrar textos dele, que muito me orgulham. E a minha própria experiência. Se você acha que redação é um bicho de sete cabeças, o primeiro vestibular que eu fiz da minha vida, universidade pública, eu reprovei, eu zerei na redação, gente. E eu me tornei doutor na área de linguagem. Hoje faço da minha escrita e da minha comunicação um dos maiores instrumentos do meu trabalho, e aprendi a escrever, aprendi a interpretar, aprendi a ler. Então, eu tenho certeza que a única barreira que existe entre você e os 1000 pontos da redação é você mesmo. Tenha certeza absoluta. Ao longo do curso, você vai conhecer redações que ou chegaram a 1000, ou chegaram a 960, 970 pontos, e eu contei aí com a ajuda de ex-alunos para organizar esse material, de colegas de trabalho. Essa semana eu achei tão bonitinho, veio na minha sala, aqui em Rio Preto, uma colaboradora da Movedu falou, Ludo, puxa, pode me chamar de Ludo, tá? E se você me encontrar na rua, num shopping, num restaurante, vem falar comigo. Vai ser um prazer enorme te dar um abraço e te conhecer pessoalmente. E ela trouxe essa redação para mim, tão querida, tão fofa, mandou no meu WhatsApp depois. Ludo, se você quiser usar, eu tirei 960 pontos, uma caligrafia maravilhosa, um texto lindo, lindo, de um dos temas de redação do Enem de 2016, que já tinha essa metodologia de correção que nós vamos tratar ao longo do curso, e mostrando que é possível sim, é possível você ter uma nota máxima ou muito próximo da nota máxima. Muito embora você esteja, ao chegar a essa pontuação, na contramão do Brasil. Porque, em média, mais de 35% dos alunos aumentam o percentual do zero, infelizmente, nas redações do Enem, ano após ano. E apenas 8 a 9% chegam ao 1000 ou próximo a 1000 pontos na redação. Isso significa que a redação vale metade da tua prova do Enem. Olha o que eu te falei agora, a redação vale metade da tua prova do Enem para você conseguir uma vaga. Ou no SISU, que é o Sistema de Universidades Federais do Brasil, para você pleitear e conseguir uma vaga na Universidade Federal, ou para você pleitear um ProUni, que é uma bolsa integral, ou pelo menos de 50% do governo federal, em uma universidade particular, ou mesmo você conseguir a tua condição de FIES. A redação é um elemento determinante para isso. Por isso, cara, leve a
sério isso. Você tem um encontro marcado comigo toda quarta-feira, e saiba que eu vou preparar para você, e tenho preparado para você, com muito carinho, todo esse curso. É um trabalho meu, que me engrandece como ser humano, porque eu estou ajudando você. Eu fiz 2 universidades públicas, eu fiz mestrado na universidade pública, doutorado na universidade pública, eu acho que a minha forma de retribuir para as pessoas, para a sociedade, para os impostos que seu pai, sua mãe, que você, como estudante trabalhador, e não tenha vergonha disso em momento algum na sua vida, porque eu também fui um estudante trabalhador e sou até hoje um estudante trabalhador, me proporcionaram e me levaram a mares nunca dantes navegados, como diria o nosso querido Pedro Álvares Cabral, e como Caminha escreveu nas cartas, nas famosas cartas de navegação do Brasil, a chamada Carta de Caminha, que é a nossa certidão de identidade deste país. Então, dá sim, e eu confio em você, e você confia em mim. É um trabalho em equipe nosso a partir de agora, e eu tenho certeza que muita coisa vai ser diferente na sua vida. Você tem minha rede social, tá aí, você pode conversar comigo, você pode mandar um oi, talvez eu demore um pouquinho para responder, que muita gente começa, quando eu estou fazendo esses cursos de redação pelo Brasil, conversar comigo e passam a conversar, passam a tirar dúvidas, mas eu tenho a certeza que eu vou te responder com o maior carinho do mundo. Me procura lá, me segue lá no Insta, que vai ser um prazer enorme ter você parte ou integrante da minha vida. Você já é meu amigo, tá? Você já é o meu pupilo, e eu quero muito colaborar com você. Mas vamos lá, então. Sem delongas, vamos começar a brincar um pouquinho, então? Nessa noite fria, vamos esquentar o nosso coração. O nosso querido William, o Will já colocou uma música muito massa enquanto você estava esperando aí para começar esse curso. E em respeito a uma coisa chamada de horário, vamos começar e vamos dar o pontapé inicial dessa nossa trajetória fantástica. Pergunto para você, pô, Dovico, mas por que tem uma redação no Enem? Não dá para conversar com todo mundo, mano. Mas dá para entender como as pessoas pensam, como elas agem e principalmente como elas acompanham o que se passa ao seu redor. E por isso, o primeiro aspecto é que a primeira pergunta que eu te faço, e você vai entender no final dessa noite, porque eu começo o nosso curso por aqui. Você conhece alguma atividade humana que não seja afetada por um processo de comunicação? Eu desconheço. Muitas vezes essa comunicação não é escrita. Às vezes um olhar, às vezes um perfume. Você nunca lembrou de uma pessoa, de um momento, por um perfume, por uma música que você tem escutado? É tão tchutchuco, né, gente? Os namorados têm, eu tenho a nossa música, eu tenho o nosso pratinho, aquele prato especial, o nosso brigadeiro, o nosso momento. Só existe isso porque houve um processo de comunicação que uniu 2 pessoas, que nós chamamos carinhosamente de emissor e receptor, ou locutor e interlocutor. Não importa a condição profissional ou afetiva, nasceu de um processo de comunicação essa relação. Então não existe nada que perpasse o nosso universo que não passe por uma condição de comunicação. E o que é comunicar, basicamente? É colocar algo em comum, é colocar o seu em comum com outra pessoa. E é isso que o Enem quer. A redação do Enem é o momento que você vai colocar em comum algo seu, como você interpreta, entende, e como você desenvolve um discurso, uma capacidade de criticidade sobre algo que está acontecendo ao seu redor. Por isso que é extremamente importante você ficar muito antenado e muito ligado no que está acontecendo no mundo. Ah, Ludo, mas então você está dizendo para mim que a pandemia é um bom tema de redação? Não só a pandemia. Nós estamos vivendo hoje uma guerra que eminentemente, infelizmente, eu falo isso, está na iminência de se tornar um grande conflito mundial. Claro que isso pode estar no tema da redação, porque isso vai trazer uma visão interdisciplinar. Você vai ter que usar um pouquinho de história, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de filosofia, para montar esse texto que é exatamente o que você vai colocar em comum com a banca de correção do Enem. A questão do feminicídio, da violência contra a mulher, do desrespeito à igualdade de gêneros, é um excelente tema de redação. Gente, o Brasil mata por hora, pelo menos 20 mulheres, e agride pelo menos 1.500. Uma agressão, por vezes, verbal, uma agressão, por vezes, de uma violência doméstica, que acontece inicialmente por um processo de comunicação por palavras, por situações de pessoas que não aceitam um fim de um relacionamento, porque se consideram donos de uma outra pessoa. Como é que você vê isso? Você, menina, você, menino, você vai ser um dia parte de uma relação conjugal, vai ser um casal. Como você vê isso? Você vai respeitar o direito de outro por
e deve respeitar, ou não vai respeitar porque você considera uma visão machista fidedigna e digna de ser aceita ainda no século XXI? Uma outra temática que pode ser explorada nesse ato de colocar em comum com a banca de redação do Enem, além da pandemia, que eu falei que é um bom tema de redação, além da condição do feminicídio ou da violência contra a mulher, além do conflito mundial que nós vivemos hoje e a iminência de um terceiro conflito mundial, né, uma terceira guerra mundial, a questão desse mundo digital, essa condição binária de entender o certo e o errado e como esse mundo digital afetou a nossa vida pós-pandemia. De repente, a educação virou de cabeça para baixo. Aqueles que não acreditavam no ensino à distância começaram a perceber que é possível, sim, você trabalhar à distância sem trabalhar distante, estudar à distância sem estudar distante. Como é que você vê esse novo mundo? Que implicações trouxe isso para a tua vida? Você pode estar agora em Tucumã, você pode estar em Urilândia do Norte, no Pará, você pode estar em Foz do Iguaçu, no Paraná, você pode estar no Rio de Janeiro, você pode estar agora em São José do Rio Preto, a 1 quilômetro, você pode estar no mesmo prédio do que eu. Entretanto, você está se comunicando comigo, você está estudando comigo em tempo real. Não estamos fisicamente próximos, mas estamos próximos, não estamos distantes. É um bom tema de redação. Então, a redação do Enem, ela visa esse processo de comunicação, que você traga em comum isso, para que a banca analise como você criticamente entende esse novo momento, ou, sobre determinada temática, como você interpreta à luz da sua razão, de seus valores e seus princípios, efetivamente falando. Isso porque, gente, o objetivo de qualquer processo de comunicação é o entendimento. E quando eu falo em entendimento, naturalmente eu tenho que entender que todo processo de comunicação é um processo político. É um ato político, envolve duas pessoas. E por isso é uma prática social básica. Se eu envolvo duas pessoas, tenho entendimento ou tenho desentendimento, que não é o objetivo da comunicação, eu tenho a partir daí uma prática social básica, comum e um processo político em voga, em que existe um papel social do emissor, esse papel social condiz com a cultura que ele vive, condiz com a classe econômica social dele, com o grau de escolaridade, com a experiência que ele adquiriu ao longo da vida. Não necessariamente uma pessoa sábia é aquela que tem um diploma de doutorado, mas a pessoa sábia é aquela que conseguiu agregar e aprender. Aliás, pensa comigo, você não aprendeu muito mais, às vezes, por experiências não linguísticas do que linguísticas? A sua mãe te ensinou a tomar mamadeira, escrevendo numa lousa mamadeira, ou você aprendeu a falar mamá, porque da barriga doía, dava fominha, você falava mamá, a mamãe botava uma mamadeira na sua boca, e você, a partir daí, nunca mais esqueceu que mamadeira significava aquilo. É um processo de comunicação, é uma prática social básica. No caso da mamãe com o filho, havia um papel de provedor da mãe, mas havia uma necessidade comum sua. E essa prática social, estipulada e o entendimento feito, permitia que você mamasse e que você aprendesse, mesmo fora da sala de aula, mesmo fora de uma experiência formal, linguística, e começou a se comunicar assim com sua mãe. E assim com seus colegas, com seus amigos. Vamos pensar numa relação afetiva, já que eu falei há pouco sobre as mulheres, né? Você já percebeu a relação e o respeito às mulheres? Já percebeu como as relações afetivas começam com bichinhos pequenos? Ah, meu ursinho, minha passarinha, né? Minha pitulinha, meu pitulinho. Depois que casa, é interessante, os bichos crescem, né, gente? Vira sua mula, seu burro, sua vaca, não é assim que funciona? Por quê? Porque existe uma proximidade entre as pessoas. E a partir dessa prática social, tem papéis mais bem definidos em um contexto de uma inter-relação ou de um relacionamento. Então, vamos aceitar duas coisas. Duas características fundamentais de todo o processo de comunicação que vão estar ligadas à sua redação do Enem. E vão ser, inclusive, elementos de análise da banca. Todo o processo de comunicação é generalista. Ou seja, ele não é neutro, tá? Não existe comunicação sem intenção. Porque quando eu coloco alguma coisa em comum com outra pessoa, eu quero afetar esta outra pessoa. E aí já se explica por que o Enem tem um texto dissertativo, um texto argumentativo para ser apresentado para você elaborar. Por quê? Porque eles querem abstrair que verdades você tem, que valores você tem,
Que insights você tem a partir do mundo, desse universo maluco em que você está inserido? E, naturalmente, se eu estou e entendi que a comunicação é uma prática social básica, eu tenho uma alteridade, eu escrevo para alguém. Você vai escrever na redação do Enem para quem? Para uma banca de professores como eu, que também sou avaliador de INEP, não trabalho mais com a correção da redação do Enem, mas já trabalhei no passado, já fiz muita correção de redação do Enem, e essa pessoa também tem uma identidade, tem um papel social, você escreve para ele. Você não escreve para um elemento imaginário, distante, não. Por isso você tem regras que você vai ter que cumprir na tua elaboração da redação, a começar pelo número de linhas, não é verdade? Depois uma temática em que você não pode distanciar-se, você não pode, como a gente chama, tangenciar. O que é tangenciar? Vamos pegar um exemplo bem concreto. Vamos imaginar que o nosso tema seja amor, beleza? Você não estudou na escola que você muda de parágrafo quando você muda de tema? Pois bem, como é que você inicia a defender a existência do amor entre duas pessoas? Bom, o amor começa com o olhar, professor. Bimba, bingo, argumento número 1. O olhar como elemento desencadeador do amor entre duas pessoas. Agora, como é que é você tangenciar o tema ou fugir ao tema? Integralmente. Você se empolgar com o olhar e falar sobre miopia, por exemplo. Querido, o que miopia tem a ver com amor? Não me venha aquela máxima que o amor é cego. Para, mano! Você tá maluco? Não dá para ligar isso, não. Quando você falou sobre miopia, você fez o quê? Transformou o argumento olhar em um novo tema de redação. O olhar virou o tema e não está mais ligado ao amor. Perceba, você descumpriu a generalidade. Você, além de estar desenvolvendo uma opinião, você não está sendo neutro, você está transferindo a temática a ser discutida para uma nova proposição que não foi inicialmente proposta pela banca de correção. Desrespeitou, portanto, as expectativas dessa alteridade. O cara que vai ler tua redação espere que você mantenha-se no tema da redação, mostrando, sim, uma verdade, uma abstração, uma generalidade a que você chegou sobre o amor. Então, quais elementos estão envoltos na comunicação, qualquer ela, e vamos pegar o Enem como ponto de partida nosso. Existe um locutor. Na redação do Enem, quem é o locutor? Você, meu querido. Você vai estar escrito lá. A mensagem é o teu texto. Essa mensagem vai dizer o quê? Bom, você vai ter um tema de redação sobre o qual você vai escrever. Qual é o canal de comunicação? É único, é a folha de redação que você tem para escrever teu texto. Nem vai ser corrigido o rascunho, ok? Isso é o canal. O interlocutor, no caso da redação do Enem, é a banca de correção, os professores que vão fazer essa correção. O impacto, qual efeito você vai gerar? A tua opinião vai fazer o cara da redação do Enem, do corretor, falar assim, caraca, eu nunca tinha pensado por esse prisma. Olha que interessante esta verdade que esse menino, esta menina está me trazendo. Olha que perspectiva de análise que eu não tinha visto até agora, neste momento. Olha o efeito. Não esqueça que você está usando um texto dissertativo, um texto argumentativo, em que você precisa gerar esse impacto sobre a pessoa. Gente, é tão gostoso quando você consegue começar a impactar as pessoas. É tão lindo. Olha, outro dia, eu levei flores para uma pessoa que é muito especial para mim. Foi tão gostoso ver o impacto positivo daquelas flores. Foi tão bacana, foi tão legal usar as flores como um canal, e ao mesmo tempo elas eram uma mensagem, que estava um cartãozinho junto, que tinha lá um bombom junto com o elemento. Então eu tinha dois canais, eu tinha as flores e tinha o bombom. E eu gerei um impacto positivo e favorável para mim. Eu estava dizendo algo ali. E esta pessoa entendeu o que eu estava a dizer naquele momento que eu processei e construí e materializei a minha mensagem. É a mesma coisa na redação do Enem, ou qualquer que seja os seus elementos, ou seus meios, ou mensagens que você vai construir num processo de comunicação. E o importante é não construir processos fakes, mensagens fakes. E, aliás, opa, bingo! Profe, você está me dizendo que ano de eleição, fake news pode ser uma boa temática de redação? Uma ótima temática de redação, gente. Uma ótima temática de redação. E aí você tem que lembrar, como é que você pode condenar uma fake news?
Vamos pegar um exemplo simples. Hoje pela manhã, o Hora 1 da Notícia, 5 horas da manhã, trouxe lá um vídeo que viralizou nas redes sociais de um sujeito que botava um pendrive numa urna eletrônica e dizia que ele conseguia transferir votos de um candidato para o outro. Bizarro isso. Por quê? Porque a máquina, quando ela é lacrada para receber a votação eletrônica, gente, ela tem uma assinatura eletrônica. E, naturalmente, quando você coloca um pendrive ou qualquer outro equipamento conectado numa saída serial de uma máquina dessas, por um efeito de circuito elétrico, ela simplesmente vai lá e vai inutilizar qualquer possibilidade de comunicação desse periférico comunicacional com aquela máquina que é a urna eletrônica. Veja, eu peguei um fato para dizer, bizarra atitude de tentar disseminar uma verdade falaciosa e grotescamente falaciosa esse ponto. Perceba que quando eu falei aí, bizarra, falaciosa, grotescamente falaciosa, estou dando uma opinião. É o que a banca de redação espera de você. Por isso é um texto dissertativo, é uma argumentação. Você precisa se posicionar frente a determinado fato, sem desrespeitar o quê? Direitos humanos. Importantíssimo isso, tá, gente? E, obviamente, você, no final da redação, vai ser levado a recuperar isso, mostrando uma intervenção. Como mudar isso? Vamos criar ações de disseminação de verdades. Vamos investir nosso tempo em apoiar canais de notícias, e são vários hoje. O G1, por exemplo, é um deles, em que você desmistifica possíveis fake news. A vida não é um grande TikTok. A vida não é um grande Instagram. Opa, olha que bacana, estou mostrando para o cara da banca que eu tenho um processo ou consigo desenvolver uma abstração, lembra da generalidade que falamos há pouco? Sobre um fato, sobre determinada temática. Percebeu como os elementos de comunicação vão aparecer na prova do Enem? E o que é um ruído, gente? O ruído é quando dá ruim, literalmente quando dá ruim. E dá ruim por dois momentos. Quando você escreve, você codifica a tua mensagem, e quando você decodifica, quando você faz a leitura. Na codificação, os erros mais comuns são, vou dar um exemplo que já aconteceu na redação do Enem. Em dado momento, questionou-se o sistema de cotas. Alguns alunos criaram o que nós chamamos de falso sofisma, ou seja, uma análise que é infundada, olhando o contexto macro. E chegaram a dizer, o sistema de cotas é absurdo porque desrespeita um princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei. Por que isso é falacioso, gente? Por que isso é incoerente e é um ruído de comunicação? Porque na Constituição consta uma outra coisa importante, né? Que é exatamente o princípio da equidade. O que significa equidade? É tratar os desiguais, respeitando a proporção e a necessidade desta desigualdade. Então, se eu crio um sistema de cotas, é para ofertar a pessoas que estão historicamente em situação de desigualdade para competir em igualdade com quem tem mais recursos. Por isso que o sistema de cotas é válido e não inválido. Perceba que aí eu tenho uma incoerência e é um ruído, sim. Por quê? Na decodificação, o cara da banca vai perceber duas coisas. Ele não conhece a Constituição Federal, ele não sabe o que é princípio de equidade e está sendo radical, desrespeitando os direitos básicos do cidadão e, portanto, desrespeitando os direitos humanos. Sabe qual a nota dessa redação? Começa com Z e termina com O. Zero. Zero. Você simplesmente feriu um dos pilares dos processos de correção de redação. Então, perceba, nós temos que... Você vai codificar um texto, você vai escrever um texto. E o receptor, que é a banca de redação, vai decodificar. Por isso tem uma proposta de redação no Enem. Essa proposta já te dá as linhas, os limites daquilo que você tem que tomar cuidado. Professor, eu posso usar o que está na proposta de redação? Claro, só não copie integralmente. Escreva com tuas palavras, tire de lá um fato, analise, faça com que a tua comunicação, ou faça falar o que está como seu argumento. Vou dar um exemplo concreto. Você vê na televisão William Bonner, boa noite, Jornal Nacional. A condição de queimada no Centro-Oeste chegou a XPTO 1.000 hectares de terra. Caramba, o que é 1 milhão de hectares para mim? Como é que o William Bonner faz você entender isso? Ele traduz: esta área equivale a tantos campos de futebol. Olha como o teu argumento começou a falar. Qual é
a chance de ter um ruído na decodificação? Zero. Você partiu de uma condição abstrata, o teu leitor não tem ideia de o que é 1 milhão de hectares, para uma condição concreta. Traduzindo isso para quê? Para tantos campos de futebol. Olha como é bacaninha, como você começa, a partir daí, a construir mensagens significativas e que geram o quê? Impacto para aquele leitor do seu texto na sequência. Um exemplo bem tosco que eu trouxe para vocês aqui de uma comunicação. Já brincou de telefone sem fio? Então, olha que legal. O tema do texto é o eclipse do Sol. Precisava ser comunicado à tropa que haveria um eclipse. O capitão, então, foi lá e falou para o primeiro sargento: amanhã haverá eclipse do Sol. O que acontece todos os dias? Mande formar a companhia às 7 horas da manhã em uniforme de instrução. Todos poderão, assim, observar o fenômeno do qual eu darei as explicações. Se chover, nada se poderá fazer. E os homens ficarão em formação no alojamento para a chamada. Essa é a mensagem original que o capitão passou ao sargento. Lembra que eu falei a você que pode ter ruído na decodificação? Olha como o sargento leu essa mensagem, e pior, passou ao segundo sargento. Por ordem do senhor capitão, haverá eclipse do Sol amanhã. Não é que o capitão vai mandar ter eclipse, gente. Mas vamos lá. Fica pior, tá? O capitão dará explicações sobre isso às 7 da manhã. O que não acontece todos os dias. Ou seja, o capitão é um autoritário. Mas dessa vez ele vai ser legal. Ele vai contar por que ele pediu, mandou ter um eclipse, tá? Se chover, não haverá chamada lá fora. O eclipse será no alojamento. Gente, vai matar todo mundo. Vai botar o sol e a lua dentro do alojamento. Mas foi o que o primeiro sargento entendeu e passou para o segundo. Agora, olha como é que o segundo sargento passou para o cabo, gente. Amanhã, às 7 horas, virá ao quartel um eclipse do Sol em uniforme de passeio. Eu já imagino, gente, como é que o Sol vai vestir uma bermudinha, uma sapatilha, uma camiseta e vai estar lá conversando com as pessoas às 7 horas da manhã. Se não chover, o que não acontece todos os dias, o capitão dará no alojamento as explicações. Caramba, vai falar junto com o Sol e junto com todo mundo, vão se queimar todos lá no alojamento. Mas, enfim, como é que o cabo contou para o soldado isso? Atenção, amanhã às 7 horas, o capitão vai fazer o eclipse do Sol em uniforme de passeio e dará as explicações. O capitão vai ficar na frente do Sol, tadinho, vai ter uma insolação, com uniforme de passeio e vai explicar para nós ainda, hein? Eles deveriam estar formados no alojamento, o que não acontece todo dia. Caso chova, não haverá chamada. O importante é a chamada para ele, né? Olha o que os soldados vão comunicar entre eles. O cabo disse que amanhã o Sol, em uniforme de passeio, vai fazer eclipse para o capitão, que lhe pedirá explicações. Que palhaçada é essa? A coisa é capaz de dar uma bela encrenca dessas que acontecem todos os dias. Deus queira que chova para que ninguém caia nessa encrenca. Perceba, gente, a mensagem final entre os soldados e o que era a mensagem inicial entre o capitão para o primeiro sargento. Olha quanto ruído nós tivemos aqui. É o famoso telefone sem fio. É o que nós não queremos no teu texto, que se peça para falar sobre alhos e tu fales sobre bugalhos. Que você não entenda a temática proposta e você fuja, portanto, completamente por um ruído que você mesmo criou no momento que você leu o tema da redação. Agora, como é que é um texto, prof? Como é que é, Ludo, a formação de um texto? Bom, o texto tem duas coisas. Ele é composto pelo entrelaçamento de linguagem, você não usa a palavra lá? A língua é uma forma de linguagem. Eu tinha um professor de linguística na faculdade, muito querido. Ele falava para mim o seguinte: você quer entender o que é linguagem e o que é língua? Língua não é essa coisa que está na sua boca e pode servir de vez em quando de órgão sexual, não, tá? Língua é uma linguagem. Linguagem é uma coisa ampla. Língua é o que você faz com a linguagem, é uma forma de aplicação dela. Por isso que o texto, ele tem um tecido. O que é um tecido? Ele está interligado. Porque eu tenho palavras que vão construir uma mensagem. Lembra que eu falei que toda comunicação nasce de uma intenção? Ela nasce de um discurso, então, que às vezes é mais velado, outras vezes é mais declarado. Exemplo. Eu lembro de minha mamãe e de meu papai, se amaram muito por mais de 60 anos, casados. Meu pai falava assim para minha mãe de vez em quando: amor, eu vou jogar futebol hoje. Ela respondia: seu Omar, o senhor pode até ir, mas depois a gente conversa na volta. Ele não ia jogar futebol, gente.
Olha o discurso. O que estava nessa frase da minha mãe? Você pode até ir, mas a gente se conversa na volta. Vai dar ruim, ela vai ser histórica, vai me cobrar pro resto da vida. Para que eu vou me incomodar? Deixa eu ficar gordinho aqui em casa. Não, vou jogar bola. Isso é discurso, é a intenção do texto. É aquilo que está por trás das palavras, que nós podemos entender. Então, o texto sempre vai ser soma, combinação de palavras, e palavras bem usadas para determinada intenção. Eu fui gordinho a vida inteira, gente. Já pesei 144 quilinhos, tá? Fiz bariátrica, fiquei mais bonitinho, ou menos feio, como queremos chamar. E olha o discurso aí. Não é muito mais suave falar mais bonitinho, não é mais bacana do que falar menos feio? Mas elas são equivalentes, concorda comigo? Isso é discurso, tá vendo só? Fio discursivo. Ao invés de falar que João está mentindo, você fala que ele está faltando com a verdade. Olha como mudou. Você combinou palavras diferentes e tem um resultante discursivo de impacto mais efetivo, maior ou menor, por exemplo. Então, linguagem é aquilo que, na prática, nós fazemos para construir, ou usamos para construir um texto. Naturalmente, o texto é escrito, né? Você vai usar o quê? Linguagem verbal. Está centrado na palavra. Você escreve como você fala? Claro que não. Seria até infantil escrever como falamos. Como seria pedante falar como escrevemos. Não é assim? Nós buscamos uma combinação melhor de vocabulário na escrita. Quando você repete palavras na fala, elas se perdem no vento. Na escrita não, fica registrado. Vai aparecer a mesma palavra 10 vezes. Tem que usar sinônimos, tem que usar frases que combinem melhor, que ornem, como diz muito o pessoal aqui em Rio Preto e em Minas Gerais, que ornem melhor com aquela construção discursiva para afetar determinada pessoa. Claro que a repetição de palavras, às vezes, é um recurso. A publicidade usa isso muito, porque repetir palavras-chave faz a pessoa o quê? Memorizar. Lembra do efeito chiclete dos memes? Lembra dos malditos, ou os pôneis malditos, que já foi, inclusive, um comercial premiado da Toyota? Os pôneis malditos trabalhavam com repetição. E essa repetição fixava, colava na cabeça do sujeito determinada mensagem, determinado discurso. Então, a linguagem é o que você faz uso para construir um discurso. No caso do Enem, repito, um texto escrito, linguagem verbal, portanto. É aquela que está ligada ao quê? À pintura, ao gesto, ao corpo, à música, às cores, gente. Por que nós usamos o preto? O preto é luto, mas o preto também é sobriedade, não é verdade? Quando você se formar na faculdade, qual vai ser a cor da sua toga? Vai ser preto. Qual a cor da toga do juiz, do promotor? É preta. As mulheres não usam o pretinho básico para ficarem sempre charmosas e bonitas? Não é assim que funciona? Isso é linguagem. Também tem um discurso. Claro que tem. Quando você passa aquele perfume especial, põe aquela camisa domingueira de ir na missa, para ir ao cinema com aquela gatinha que você conhecer, você não está usando de linguagem? Claro que sim. É a linguagem que está falando ali, não verbal. Não se precisa usar palavras para iniciar um processo de construção de sentido. Professor, você está me dizendo que a linguagem não verbal também tem discurso? Claro que sim, meu amor. É óbvio que sim. Com as palavras entrelaçadas, formam um discurso, formam um efeito de impacto ao colocar em comum com alguém, a linguagem não verbal também cumpre esse mesmo papel e você consegue colocar algo em comum, sim, com outra pessoa e consegue manifestar determinado discurso. Claro que nós dizemos em um mundo misto. Você olha para uma revista, essa capa da revista Veja agora, do mês 13 de maio, gente. Os americanos decidiam ou discutiam e ventilou-se em alguns estados o fim do aborto. Olha o que apareceu aqui. Meu ventre é livre. Olha as mulheres aqui fazendo, my uter, my rules, quer dizer, meu útero, minha liberdade, minha vida. Eles estão em outro momento. Nos Estados Unidos e alguns estados americanos, o aborto não é visto como um atentado à vida humana. Não estou discutindo se está certo ou errado. Estou dizendo a vocês aquele efeito de sentido que tem o fenômeno aborto. No Brasil, nós sabemos que o aborto é crime. No aborto, ventilar a aprovação dele seria você desrespeitar os direitos preconizados, estabelecidos por nossa sociedade, que tem outros costumes, tem outros valores, tem uma outra construção discursiva. Agora, perceba como a Veja chama a nossa atenção.
pela mescla de linguagem verbal e não verbal. Faça um exercício, dá uma gulgada depois da nossa aula e olhe uma capa de jornal da década de 70 no Brasil. Você vê que a foto era pequenininha e tinha um tijolão de texto. Dá uma gulgada no jornal de hoje de manhã da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, matéria do G1.com. Você vai perceber uma porrada de imagens e muito pouco texto. Mas ainda assim, há um processo que a gente chama de ancoragem entre o verbal e o não verbal. Para o quê? Gerar um impacto em alguém. Portanto, apresentar determinado discurso para quem está diante desse texto ou vai ser exposto a esse texto efetivamente. Então, discurso é o quê? Em primeiro lugar, todo texto tem discurso. Discurso é ponto de vista, é opinião, é ideologia. Que é avaliada a tua redação. Como você pensa, que momento da sua vida você vive, como é que você interpreta os fatos sociais que estão acontecendo ao seu redor. Como você vê, por exemplo, o desrespeito aos direitos da mulher, a prática da violência contra a mulher, como você vê as fake news, como você vê hoje a iminência de uma terceira guerra mundial, os reais motivos pelos quais Rússia e Ucrânia estão em guerra, os desdobramentos disso para nós no terceiro mundo, que vimos a inflação galopante ao nosso redor, e vimos a gasolina que passou de 3,50 para chegar a 10, 11 reais em alguns estados brasileiros, aquele mercado que com 50 reais você trazia para casa a feira da semana, você já não traz nem para 2 dias. Como é que você vive com isso? A troca da carne pelo ovo e agora talvez pelo xerox do ovo para poder comer. Opa, isso é construção discursiva, tá vendo? E onde é que isso se materializa? Os textos que circulam na sociedade. E no caso do Enem, circulará para a banca de correção de redação, tirando uma nota de 0 a 1000 pontos. Simples assim, beleza? Então, nem sempre os textos têm seus discursos aparentes, claros. Às vezes temos que olhar um pouquinho além. Você gosta de piadas? Gosta de xistes? Os xistes, ou as piadas, exigem isso. Vou te dar um exemplo concreto. Tem uma pequena historinha acontecida e escrita por um cara chamado Zizek, um dos maiores filósofos contemporâneos. Ele conta a história de um cidadão que mudou-se para um país fechado. Imagina você mudar para a China socialista amanhã, e ele queria mandar cartas para os amigos. Então ele conversou com eles. Tudo que eu escrever em caneta vermelha é coisa ruim. O que eu escrever em caneta azul é coisa boa. Os amigos receberam muitas cartas dele, e uma deles chamou a atenção, porque estava escrito lá: olha, tudo aqui na China é maravilhoso, nós temos liberdade, temos comida à vontade, bons salários, somos respeitados, temos só um problema: não temos caneta vermelha à venda. Opa! Bingo! Ele não tinha dito que escreveria coisas ruins em caneta vermelha? Perceba que numa linha ele não disse que a única parte ruim é que ele não tinha caneta vermelha para escrever? Ou seja, é preciso ir além das aparências, de como as palavras estão costuradas, para entender efetivamente o que um texto está nos trazendo. Muitas vezes a naturalidade, a obviedade do que está sendo dito é quebrado por alguns indícios ou sinais discursivos que o texto nos apresenta. E você tem uma prova de interpretação de texto nem que você vai ter que fazer, ok? Toma muito cuidado com isso, principalmente quando aparecem charges, figuras, cartoons, né, em que você tem que olhar além do óbvio, olhar além das aparências e descobrir o que é a essência, o que é a intenção, o que é o ponto de vista daquele texto que está sendo lhe apresentado naquele momento. Agora, está presente em tudo mesmo o discurso, professor? Sim. Sejam em textos inflamados políticos do Putin, do Bush, no passado do nosso querido Trump, do nosso presidente Bolsonaro, no passado de Lula, tem discurso. Ou mesmo, por exemplo, aqui, o discurso da Maria da Conceição, uma jovem de 24 anos que é empregada doméstica. Olha o que ela escreveu para a revista Cláudia. Ele me espancou com chutes e socos na cabeça. Eu nunca o traí. Não merecia isso. Vamos analisar um pouquinho mais as entrelinhas desse discurso? Ela apanhou, beleza? Ela concorda com a agressão física? Parcialmente sim, gente. Por que parcialmente sim? Perceba as últimas frases. Eu nunca o traí. Não merecia isso. Ou seja, se a Maria da Conceição tivesse traído o seu agressor, talvez ela aceitasse, portanto, ser espancada com chutes e socos na cabeça. Perceba que nós
temos que olhar além daquilo que uma palavra isoladamente nos traz. Olhar e analisar discurso, interpretar e cuidado quando você constrói uma frase sua. Você pode gerar um ruído de comunicação. O cara da banca vai olhar aquilo que está por trás de cada frase, de cada sentença sua. A Maria da Conceição, ela é tão, tadinha, internalizada com o machismo, que para ela, se uma mulher trair, portanto, ela pode ser, sim, agredida, espancada, inclusive, como aqui ela viveu, com chutes e soco na cabeça. O que ela não entende é porque ela viveu isso e ela não tinha traído. Perceba que cada situação diária nossa traz um discurso, sim, e nos apresenta. Basta nós olharmos, entendermos e associarmos elementos. Então, por que é importante conhecer o funcionamento discursivo na sociedade? É o que o Enem quer de você na tua prova de redação. É exercer senso crítico, é não se deixar manipular. Quando você entende a gravidade de uma fake news, os desdobramentos dela, quando você entende o desrespeito ao direito da mulher, quando você desentende a situação periclitante de um terceiro conflito mundial, quando você entende que a pandemia não foi só uma gripinha, e eu não estou me posicionando politicamente, eu não tenho posição política em sala de aula, nunca tive, tá, gente? Por favor. Mas, olhando os números, os fatos, a gente percebe que hoje o Brasil está livre de muita coisa graças à vacina, graças à ciência. Eu estou mostrando criticidade. Eu estou mostrando que eu olho ao meu redor e eu não sou um sujeito fácil de ser manipulável por um sistema que me coloca. Por quê, gente? Porque todos nós estamos envoltos e colocados em um sistema social. Nós vemos um mundo capitalista. O sistema social é uma pirâmide, sim. Tenha certeza que a base dessa pirâmide aqui pensa diferente do topo lá de cima. E nós temos aí um processo ideológico que permeia esses três elementos dessa construção piramidal. Entender o discurso é entender o seu papel social, entender e respeitar o papel social do outro, e não quer dizer que você não possa subir a base da pirâmide, não. Você pode, sim. E por que não pode? Você pode lutar para isso, mas não pode se fazer de vítima. E tem que entender que você vai ter que galgar um caminho, conviver com discursos diferentes, sem desrespeitar seus valores e conseguir esse processo de ascensão social que inicia ou se inicia pela educação. Não existe ascensão social fora do processo. Então, muitas vezes, e você vai perceber isso sempre, nós criamos formações imaginárias e posições sociais. Tanto que, em alguns momentos, alguns discursos foram válidos. Por exemplo, aqui, ó, propaganda Volkswagen, década de 60. Ele, de manhã, vai para o trabalho e volta à noite. Ela leva as crianças à escola, vai à feira, o cabeleireiro, vai buscar a mãe, busca as crianças à escola, busca os sobrinhos para brincarem com as crianças, se voltarem da escola, vai à costureira, leva a mãe para casa, vai fazer compra na cidade, devolve o sobrinho, vai visitar a amiga, vai ver como a titia Celina está passando, volta para casa da amiga, apanha a bolsa. Não é justo que ela tenha um Volkswagen só para ela? Veja, a Volkswagen colocava aqui a mulher num papel social, ainda que de completamente responsável pela criação da família, por ser o esteio da família e o homem trabalhando, com uma certa liberdade. Perceba a saia da mulher como já está um pouquinho acima do joelho, ela tem afazeres, ela pode dirigir, ela merece ter um Volkswagen só para ela. Mas ainda assim, hoje esse comercial seria inimaginável. Se a Volkswagen lançasse hoje um comercial de qualquer carro deles, mesmo que esteja na crista da onda de venda, e colocasse esse papel, para a mulher e para o homem, certamente não venderia. Porque a mulher não está mais em casa cuidando da família. E graças a Deus tem os mesmos direitos, e por isso não pode apanhar também, gente. Por favor, né? Vamos combinar. É um ser humano antes de ser mulher. Como o homem tem que saber respeitar esse espaço e o caminho dela. Hoje essa comunicação, esse discurso já não colaria, porque inverteu-se o quê? O papel social de ele e ela. Veja como eu falo sobre pirâmide social, não estou falando só sobre a questão econômico-financeira, não, mas os valores estabelecidos dentro da sociedade. Olha só, esse comercial de 68 da Volkswagen. Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Essa é uma das razões para você possuir um Volkswagen. O carro está batido, gente. A Volkswagen era um carro possante, forte. Olha que absurdo. A mulher dirige mal. Você percebe por que até hoje essa brincadeira de mau gosto paira na sociedade?
Olha lá, nós tivemos isso cristalizado na propaganda. Você acha que alguma mulher compraria alguma coisa da Volkswagen hoje? De agora. Olha o que a Volkswagen já falou. E, aliás, gente, estou brincando, não é só a Volkswagen, tá? Várias marcas brincaram com isso. Nós temos situações já bizarras no Brasil de desrespeito a gênero, a raça, desrespeito à classe social, porque aquilo era normal. Simplesmente porque aquele discurso era aceito, porque posições imaginárias foram decretadas para pessoas dentro de uma condição ou uma organização social. Por isso, a tua prova de redação do Enem, para ver como você percebe e entende isso. Gente, vamos um pouquinho à frente. Olha lá, assopre no rosto dela e ela o seguirá em qualquer lugar. Que mulher vai se apaixonar por um cigarro baforado na sua fuça? Me responda, gente. Mas foi um apelo da publicidade. E a publicidade é um texto dissertativo, é uma opinião. Olha, uma criança, gente. Nossa, pai, você sempre consegue o melhor de tudo, até Marlboro. Gente, já se vendeu cigarro com criança. Imaginariamente, se entendeu que isso não era pecaminoso. Hoje é proibido ter comercial de cigarro em canal aberto de televisão, graças a Deus. Usou-se o médico para vender cigarro, olha lá. Mais médicos fumam Camels do que qualquer outro cigarro. Isso só foi possível porque as posições A e B decretadas foram socialmente validadas. Hoje esses comerciais são bizarros. Hoje é legal isso aqui. Dove 2008 revolucionou o comercial de estética. Ele colocou as mulheres do jeito que elas são. Olha que lindas! Sem aqueles corpos da ditadura da magreza, com a beleza e o charme que elas têm, com a liberdade sexual delas, com o tamanho da lingerie que elas queiram usar, sendo elas mesmas, com o cabelo cacheado, com o cabelo liso, com a sua beleza natural, com a Dove apenas favorecendo uma pele mais bonita. Olha, gente, década de 60 seria um comercial de certamente censura, porque nós estaríamos aqui com atentado violento ao pudor com mulheres de calçolas colocadas em um comercial de revista, por exemplo. O que mudou? Os papéis estabelecidos entre A e B socialmente. Perceba como é importante entender a construção discursiva e você vai ter que construir um discurso na sua redação, na sua prova de argumentação. Vamos brincar um pouquinho? Vamos hipoteticamente imaginar que Chapeuzinho Vermelho seja uma história real e nós precisemos noticiar isso na imprensa. Vamos brincar um pouquinho como é que a imprensa noticiaria? Rede Globo. William Bonner começaria assim. Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Renata Vasconcelos diria então, mas a atuação de um caçador evitou uma tragédia. A Globo sempre diz que não é sensacionalista, né? Mas aqui está muito claro, gente, que ela usou a pobre da Chapeuzinha Vermelha para chamar a atenção e ter uma coisa chamada Ibope. E a cara do William Bonner é fantástica, né? Eu brinquei com a cara dele aqui. Um pouquinho à frente, como é que a Hebe, se tivesse viva, daria o discurso da Chapeuzinho Vermelho? Que gracinha, gente, vocês não vão acreditar. Mas essa menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo? Bárbaro! Olha que legal, a Hebe faria assim, com que gracinha dela, uma ocupação e a notícia de Chapeuzinho Vermelho. Datena! Como Datena faria a notícia de Chapeuzinho? Como é que ele construiria o discurso de Chapeuzinho Vermelho? Onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para a casa da vozinha a pé. Não tem transporte público, não tem transporte público, isso é uma piada. Esses políticos são os brincalhões. E foi devorada viva. Um lobo safado. Isso é um tapa na cara da sociedade. Põe na tela, porque eu falo mesmo. Não tenho medo de lobo. Não tenho medo de lobo, não. Perceba, o fato é o mesmo. Você tem 3 discursos até aqui apresentados, por 3 vertentes de posições que Globo, Hebe e Datena usam no seu papel social estabelecido e já tem a perspectiva e expectativa de quem se interrelaciona com ele do ponto de vista da comunicação. Como é que a Veja daria essa notícia? Família Bolsonaro envolvida no escândalo do lobo. E se fosse o PT que estivesse no poder, ia aparecer aí, Lula, PT envolvido no escândalo do lobo. Para ficar bem claro que não tem partido político algum, tá, gente? Mas é a linha da Veja. Alguém tem que ser culpado. Vamos culpar o governo. Ponto final. E o Chapeuzinho Vermelho e o lobo, nesse escândalo com a Chapeuzinho, certamente estaria ligado, nesse caso, à direita ou ao governo, por exemplo. Cláudia, gente! Ah, sempre um conselho lindo para a mulher, né?
como chegar à casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no caminho. Olha como a Cláudia Tchutchuca, sempre ensinando as moças, né, as moçoilas, a sua condição da vida. Como a revista Nova daria essa notícia? 10 maneiras de levar um lobo à loucura na cama. A Nova sempre com a condição erótica dela, a formação discursiva erótica. Detalhe seria, Chapeuzinho morreu? Não. O lance é como aproveitar isso para que o lobo, o machismo e a mulher submissa faça esse homem, conquiste esse homem, né? Olha que bacana. Folha de São Paulo. Chapeuzinho à direita aperta a mão do seu salvador. Na matéria, um box gigante lá com um zoólogo explicando os hábitos alimentares dos lobos e um imenso infográfico mostrando como o Chapeuzinho foi devorada e depois salva pelo lenhador. A Folha de São Paulo gosta de investigar tudo, até mesmo, por exemplo, aí, o caso da Chapeuzinho Vermelho, vai tentar de todos os ângulos possíveis trazer todas as possibilidades variáveis envolvidas na situação da Chapeuzinho Vermelho. O Estado de São Paulo. Lobo que devorou o Chapeuzinho seria filiado ao PT. Também tem culpar alguém, a exemplo da revista Veja. Não importa quem esteja no poder. Até trouxe o PT aqui como contraponto lá atrás, que eu coloquei o Bolsonaro para mostrar que eu não tenho partido político, tá, gente? Por favor. Importante só para mostrar isso. Playboy. Veja o que só o lobo viu. Uau! É claro, a revista Playboy é uma revista que não está mais no ar, né, mas ela era uma revista masculina que trabalhava a foto sensual, a foto pornográfica erótica, né, ou uma pornografia menos agressiva, menos invasiva, então ela ia explorar naturalmente as curvas de Chapeuzinho, né, num belo ensaio fotográfico no próximo mês, anunciando já para o próximo mês essa revista. Revista Caras. Na banheira de hidromassagem, Chapeuzinho fala Caras. Até ser devorada, eu não dava valor para muitas coisas da vida. Hoje sou outra pessoa. E vai ter, então, lá todo um infográfico com as fotos de Chapeuzinho na próxima edição de Caras. Não é assim que funciona? O fato é o mesmo. Olha como os discursos construídos pelas posições de cada veículo de comunicação são diferentes. Bom, para mostrar que eu não sou machista, lenhador mostra o machado. Seria a capa da G Magazine. Será como a G Magazine exploraria o fato da Chapeuzinho Vermelho. Perceba que, por que a prova de redação do Enem é importante, então, nesse caso? Simples, gente. É a tua entrevista. É o momento de você comunicar e expressar as leituras que você teve diante do mundo e, principalmente, os fatos que circundam a sua vida. Afinal, toda ideologia, ela quer ser ouvida. Por isso ela é veiculada pela linguagem. E ela é materializada em textos. Não existe texto inocente, nem o seu, tá? Aliás, nós não queremos que a tua redação seja inocente na prova do Enem. Eu vou te ensinar a argumentar. Eu vou te ensinar a impactar as pessoas. Vou te ensinar a ser convincente, a contra-argumentar, a desconstruir um argumento e achar os elementos falaciosos que possam garantir a efetividade da sua nota. Você tem que surpreender, mas para isso há técnicas. E olha, esse foi apenas o nosso primeiro pontapé dessa brincadeira. Eu tomara que eu tenha te deixado com as 60 mil pulgas atrás da orelha, para que você, na próxima quarta-feira, venha com a sua agendinha do lado e vamos começar a escrever textos, vamos começar a discutir técnicas de redação. Ah, professor, meu amigo tem que assistir a tua aula, ele perdeu essa aula de hoje. Vai estar disponível essa semana, a gente vai mandar para o e-mail de vocês, ou para o telefone e WhatsApp de vocês, o link de onde você vai poder baixar essa aula para você ver o que já passou e já para receber o convite para a próxima aula, na próxima quarta-feira. O importante é que você escolha o seu lugar ao sol. Meu pai me falava uma coisa quando eu tinha meus 14, 15 anos. Filho, o sol nasce para todos, tá? Alguns morrem albinos, outros se queimam, outros ficam bonitos. Ache o seu lugar ao sol. Professor, mas é muito difícil, eu não consigo. O grande vilão e destruidor de sonhos é você mesmo. Faça um favor para mim. Pega um papel hoje e coloque as suas metas. Não é sonho, tá? Sonho é o que você faz todo ano, lá no dia 30 de dezembro, 31, que você põe num papelzinho, eu quero emagrecer, arrumar namorada, fazer academia. Aí você dobra esse papel e põe na carteira com 5 carocinhos de uva, não sei porque as pessoas fazem essa loucura, e guardam. Isso é sonho, tá?
Meta é você colocar no papel. Eu quero tirar 800 pontos da redação do Enem, 900 pontos da redação do Enem. Beleza, o que eu vou fazer para isso? Toda quarta tem uma aula com o Ludovico. Vou achar ele na rede social, vou começar a encher o saco desse cara para ele corrigir meus textos. Vou bater um papo com ele, vou ler, vou assistir o jornal, vou escutar um podcast, vou começar a me preocupar com esses temas que ele está falando, que pode cair na redação do Enem. Ele vai fazer a redação comigo desses temas, mas eu vou começar a me antecipar, vou começar a construir opiniões sobre isso. Isso é meta. E coloca na porta da tua geladeira. Se tudo der errado, eu tenho certeza que você vai emagrecer. Sabe por quê? Nós odiamos olhar aquilo que nós nos predispomos a fazer e fica parada na nossa fuça, na nossa cara, e nós temos a certeza que nós não fazemos. Hoje eu vi uma frase muito importante do presidente da Movedu, que está proporcionando tudo isso para a gente, com muito obrigado, Rogério Gabriel, por isso, inclusive. Ele falou uma coisa importante. Ter disciplina é você organizar seu tempo para sobrar tempo para outras coisas, como para você mesmo. Então, primeira disciplina. Toda quarta-feira, 19 horas, você tem encontro com quem? Com o Ludo. Estou aqui te esperando. Quinta, você vai tirar uma hora para você pensar num tema e vai rascunhar, vai escrever, vai discutir. Você vai ler 10 minutos por dia a partir de hoje. Ah, professor, eu não leio nada em 10 minutos. Mentira! Você lê 10 páginas. Uma semana tem 5 dias úteis. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. São 50 páginas. Vezes 4 no mês são 200 páginas. Você lê um livro no mês, mano. Tirando 10 minutos. Isso é disciplina. É organizar seu tempo para você chegar lá. Tem grandes dicas de hoje já. Eu espero semana que vem encontrar com você. E para encerrar nosso primeiro bate-papo, se você acha que é muito difícil, sabe que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, né? O mesmo trabalho. Sabe quanto por cento das tartarugas marinhas que nascem chegam até o mar? 0,9%. Então, se nascerem 10, quase que uma não chega. E por que ela chega? Porque ela tenta. Não existe coisa pior do que desistir sem ter tentado. Adoro você. Beijo no seu coração. Me segue nas redes sociais. Oi. Temos algumas perguntas aqui. Muitos elogios. Vamos. Umas perguntas. Vamos lá então, Will, por favor. Eu vou ir lendo, falando o nome de quem digitou, e você te dá a honra de responder. Claro que sim, por vamos favor. lá. A primeira pergunta aqui do Fernando. Ele perguntou se ele pode fazer uma redação de um jogador de futebol, que no caso é ele, mas na terceira pessoa. Pode. Fernando, é mito, tá? A redação ser em primeira pessoa ou terceira pessoa. Tanto faz. O que importa é que você tenha a condição de posicionamento. Então, por exemplo, se eu colocar assim, não precisa colocar eu acho, tá? Não precisa colocar eu acredito. Não precisa fazer isso. Você pode colocar entendo, por exemplo, fake news. Ser um desserviço à sociedade a prática da fake news. Entendo, primeira pessoa. Agora, eu posso escrever também assim. Certamente é um desserviço a prática de fake news para a sociedade brasileira. Usei a terceira pessoa. Perceba, as duas têm a mesma posição. Tanto faz usar a primeira ou terceira. Você não vai tirar nota maior ou pior por escrever em primeira ou terceira pessoa. Beleza? Manda outra lá, Will. Tem outra pergunta aqui da Caliane, perguntando se discurso pode ser considerado uma opinião pessoal. Sim, sim. E ela é fruto daquilo que você viveu, das ideologias com que você conviveu, do que você leu, do que você tem de valores pessoais, morais, religiosos. É opinião, sim, é ponto de vista. Perfeito, Kalene. Muito legal a tua dedução. Manda bala, Will. Tá, deixa eu publicar dela. Uma pessoa aqui que não colocou o nome, digitou hello, perguntou se seria uma interpretação equivocada. Perguntei sobre qual assunto e ela mencionou aqui. Sobre o trecho que falava sobre a mulher que sofreu violência. Ele me chutou e tarará. Mas eu não traí ele, mas com isso merecia, algo do tipo. A interpretação de que ela aceitou parcialmente a agressão, se seria uma interpretação equivocada. Não, pelo contrário, você acertou na mosca. Perfeito. Olha que legal, o que você falou foi muito legal. Ela inconscientemente aceita o fato da mulher ser agredida, e ela mostra isso claramente, mas eu nunca o traí, não merecia isso. Quer dizer que se uma mulher traísse, ela aceitaria
a agressão. Perfeita a sua interpretação, perfeita mesmo. Tá, uma outra pergunta da Beatriz. Seria negativo começar uma redação com perguntas sobre o tema, por exemplo, em um tema sobre assédio sexual, começar com: quantas vezes nos deparamos com situações onde um homem dirigindo mexe, entre aspas, com uma mulher na rua? Infelizmente, é uma ocasião que ocorre mais do que imaginamos. E tarará, a redação dela continua. Olha, Bia, se você responder a pergunta, e pelo que você colocou aí, você respondeu, não há problema nenhum. A pergunta é um recurso que a gente chama de recurso retórico, tá? Você pergunta para iniciar um raciocínio. O que importa é que você responda. E eu até colocaria no final da redação, se fosse a minha redação, eu sonho no dia em que um homem passar em frente de um grupo de mulheres e elas comecem gostosão, maravilhoso, para que ele sinta o que é ter um corpo ou desrespeitado e, principalmente, a alma da mulher desrespeitada. Perfeito. Pode fazer, perguntando e respondendo, você matou a pau. É fantástico ler uma redação assim, porque mostra que você está brincando com a linguagem. Lembra que eu falei sobre o entrelaçamento? Você está usando os recursos linguísticos a seu favor. Muito bom, parabéns. Tá, o Max perguntou aqui se ele colocar uma receita de bolo numa redação do Enem, se ele passa. Ele disse que tem um amigo que fez e passou. É mais fácil Cristo voltar à Terra torcendo pelo Flamengo do que alguém fazer uma receita de bolo e tirar nota na redação do Enem. Teve engraçadinho que botou pedacinho do Palmeiras, tirou 0. Cara, a redação ela é corrigida de verdade, tá? Não, se tiver plágio, se você copiar um pedaço do tema da redação do Enem na tua redação, o que você copiou vai ser descontado na correção, como número de linhas não escritas, tá? Não, esse seu amigo mentiu, tá? Mentiu. Ele não passou com receita de bolo. É mais fácil o Cristo voltar à Terra e ser flamenguista, tá? Adoro Flamengo, sou flamenguista, tá? Mas ele não vai conseguir passar. Não tente fazer isso. E se tentar, cante a música do Raul Seixas. Tente outra vez no próximo ano, tá? Bom, tem uma outra pergunta aqui. Tem mais algumas aqui. Leonara, quais assuntos você acha que podem cair esse ano? Quais assuntos seriam bons para irmos treinando em casa? Eu falei alguns já. Por exemplo, a questão do conflito mundial, Ucrânia e Rússia, a questão do desrespeito à mulher, a violência contra a mulher, as fake news, por exemplo, né, um ano importante, é um ano de eleição, a questão da mudança que nós vivemos hoje em função do mundo digital e que foi acelerado pela pandemia. Eu vou trabalhar todos os possíveis temas de redação semana a semana com vocês, tá, gente? Vou até escrever a redação com vocês durante a aula, bonitinho na telinha de vocês, junto com vocês. Mas a gente vai trabalhar esses 4 temas, você já pode pesquisar e já pode começar a montar a redação. Você tem no Instagram, pode mandar para mim, porque eu dou uma olhadinha e depois te respondo, beleza? A Leonara está perguntando quantas redações você recomenda por semana. Cara, não é quantidade, é qualidade, tá? Se você fizer uma redação, eu corrigi, eu te devolvo com os apontamentos, e você reescreve ela, a gente chama de reestrutura, a chance de você aprender e melhorar o teu texto é muito maior do que fazer 50 redações de temas diferentes. Porque você tem que entender onde você está cometendo falhas e melhorar isso, tá? Então é legal a gente escrever, reescrever e perceber a melhoria do seu texto. A articulação das ideias, como você está começando a melhorar, beleza? Então, fica a dica para você aí. Professor, eu posso fazer uma redação sobre o meu lugar me colocando como a primeira pessoa? Pode, eu já respondi agora há pouco, você pode escrever tanto primeira pessoa como terceira pessoa. Não é pecado não, tá? Você não vai perder nota nenhuma. Isso aqui é uma pergunta que eu achei interessante do José. Quais as melhores fontes de notícia que você recomenda para que possa acompanhar e ficar por dentro das notícias que podem cair na redação? Pelo menos você olhar, ver jornais, tá? Você pode olhar todo dia g1.com. Eu gosto muito de assistir, eu acho que é um jornal bacana. Eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, assisto o Hora 1 da Notícia. Porque eu tenho um resumo do que aconteceu no dia seguinte e o que está acontecendo no dia. E eles são muito bacanas na elaboração da linguagem jornalística, diferente do Jornal Nacional,
jornal que é meio panfletário, tá? Mas eu aconselho que você não fique preso só a um canal de comunicação. A internet nos possibilita conhecer, haver vários, né? Então, lê o G1, lê a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, lê os inboxinhos, né, as principais manchetes, e depois dá uma olhada em pontos de vista. Exemplo, a questão da violência contra a mulher. Se digitar artigos de violência contra a mulher, você vai ter uns 20 colunistas diferentes. Você vai, inclusive, encontrar áudios e podcasts no YouTube de Cortella, de pessoas que são extremamente respeitadas pela posição que tem. Esses caras é importante você ouvir, tá? Tá. O Andy perguntou o seguinte: tenho que problematizar temas só com os problemas ou posso ter uma opinião positiva e defendê-lo? Pode defendê-lo. A redação, ela é o ponto de vista. O que não pode é ser misturar os dois, tá? E ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro sempre cai. Mas você pode sim contrapor. Você pode defender. Só que você não pode respeitar os direitos humanos. Por exemplo, seria suicídio você defender a agressão contra a mulher. Seria suicídio você defender fake news. Você vai tirar 0. Não tem como você defender aí. Tá? Mas temas que não envolvem essa condição binária, você pode sim ser favorável, sem dificuldade alguma. Ludo, a Júlia está perguntando para repetir o nome do jornal. Folha de São Paulo. O jornal é da Rede Globo, hora 1 da notícia. Ele começa às 4 da manhã e vai até às 6 da manhã. Tá. A Leonara perguntou, na redação pode ser feita citações como artigo, música. Quais você acha que são os melhores tipos de citações? Artigo é o melhor deles, tá? E se você não lembrar do texto 100% na íntegra, escreva com suas palavras. A gente chama de paráfrase ou citação indireta. Só não esquece de botar o nome da pessoa que escreveu aquilo, que pensou aquilo, tá? E não erra o nome. Exemplo, já tive aluno que escreveu: conforme diz Jesus Cristo, ser ou não ser, eis a questão. Cristo nunca falou isso, foi Shakespeare, tá? Então você não pode errar a fonte do que você está citando. Aí você complica a tua vida, gera uma incoerência textual, tá? E as duas últimas perguntas. A Melissa pergunta, como posso explicitar minha tese na redação? O mais claro possível, Melissa. Uma frase de efeito forte, como eu falei. É um desserviço à sociedade, à prática de fake news. É uma posição. É uma frase curta, mas é uma frase forte. Tem que aparecer a tua posição, teu ponto de vista. Pode ser em primeira pessoa, pode ser em terceira, como eu acabei de falar agora. Tá bem? E a última pergunta do Guilherme. Existe um método fácil para estudar redação e como praticar? Querido, redação é igual andar de bicicleta. Você vai cair, vai esfolar o joelho, tá? Vai ter que aprender a melhorar. E a prática, correção e reescrita é a melhor forma de aprender a escrever redação. Não existe outro meio. Vai ter que suar, sim. Vai ter que passar alguns percalços, sim. Mas tenha certeza que vai dar certo, tá? Tenha certeza absoluta disso. Beleza? E se encerrar as perguntas, Ludo, muito obrigado. Obrigado a vocês, queridos. Agradeço imensamente a presença de vocês e quarta-feira espero vocês aqui nesse mesmo fofo horário, fofo canal, fofo instante. Beijo no coração e até quarta-feira que vem. Valeu!